Alô? Bom dia a todas. Queria cumprimentar a senadora Ângela Portela, agradecer o convite de estar aqui, participando desse debate, trazendo algumas informações relativas ao Proinfância. Cumprimentar nossa amiga Marisa Abreu, que tem uma longa história na educação, e meu colega Romeu Caputo. Veja, eu vou, antes de iniciar a abordagem sobre o Proinfância, colocar um pouco do papel do FNDE nesse contexto institucional do Ministério da Educação. Historicamente, eu sou servidor do Ministério, especificamente do FNDE, há mais de 20 anos, e historicamente a gente vem enfrentando uma questão essencial para essa questão da implementação de toda a política formulada pelo Ministério da Educação relativa à educação brasileira. Quer dizer, há um grande desafio entre a política formulada e a sua real implementação e a sua eficiente implementação, e isso passa, sobretudo, por um exercício pleno da questão do Pacto Federativo. A gente vem discutindo isso nos últimos anos com bastante ênfase e, sobretudo, caracterizando o papel do FNDE na sua principal essência da sua missão, o papel de assistência financeira, mas, sobretudo, de assistência técnica, uma aproximação maior com estados e municípios para que a gente possa efetivamente entender o funcionamento da implementação das políticas e que a gente possa, dentro desse contexto, poder se organizar melhor para ter um relacionamento mais eficiente na implementação dessas políticas e que possa efetivamente transformar essas políticas em resultado real para o que se busca. Então, a partir desse debate, a partir desse papel do FNDE, eu diria que ali no começo da década de 2000, o FNDE é fruto da fusão de dois outros órgãos da época da década de 90, que era a Fundação de Assistência ao Estudante e o próprio FNDE, que era um órgão que tinha um perfil bastante terceirizado, que tinha a função essencial de financiamento da educação mesmo, de arrecadação do salário da educação. E a Fundação de Assistência ao Estudante já tinha um papel mais executivo, ela conduzia programas como alimentação escolar, livro didático, saúde na escola. Esses dois órgãos foram fundidos no final da década de 90 e a partir do começo de 2000 a gente foi buscar a identidade para esse novo FNDE. E essa identidade, ela se coloca com bastante naturalidade como um órgão presente na capacidade executiva de poder efetivamente transformar as políticas formuladas em resultados plenos para o que se busca dessa política. Então, nas discussões que nós levamos e, sobretudo, nos estudos que tínhamos relativo à questão do financiamento da educação, era muito comum a gente perceber a dificuldade não só do governo federal, como dos governos estaduais e dos governos municipais na implementação dos recursos que eram repassados. Até o começo, o meio da década de 2000, quer dizer, quando a gente repassava o recurso para os sistemas educacionais comprarem um mobiliário, comprarem um produto qualquer que era comum a todo o sistema educacional, a qualquer um dos sistemas educacionais, você percebia uma fraca execução daqueles recursos e, sobretudo, uma grande dificuldade da execução dos recursos. E a percepção dessa dificuldade para a implementação de recursos advindos do financiamento da educação, a gente percebia, sobretudo aqui em Brasília. Eu, com a experiência que eu tenho na área administrativa, eu posso afirmar o seguinte: é muito difícil realizar uma licitação pública, é muito difícil caracterizar especificação de produtos. Na medida em que há uma definição de formulação, de que a gente precisa ter uma melhor qualidade de infraestrutura na ponta, isso já é amplamente discutido e sabemos quão isso é importante, a gente precisa pegar tudo aquilo e transformar em resultado efetivo. O FNDE, então, experimentou em 2006, mais ou menos, uma primeira e grande e importante experiência na questão do transporte escolar das crianças na zona rural. A gente tem, historicamente, um grande problema, sempre teve um grande problema nessa questão do transporte escolar da zona rural e, sobretudo, por essa dificuldade de implementar um resultado de um produto adequado para que esse problema fosse superado. Então, a gente desenhou um modelo de colaboração
com os estados e municípios para que a gente pudesse efetivamente ter o resultado daquele produto alcançado e com qualidade efetiva. E para que a gente fizesse isso, a gente foi buscar apoio no que havia de melhor em termos de certificação, de qualidade de produto, de especificação, de conhecimento próprio daquele produto que ia ser utilizado. No caso do ônibus escolar, nos valemos de conhecimento de universidades que tinham centro de estudos e excelência na área do transporte escolar, do Inmetro, que é um parceiro que está conosco em todo o processo, da ABNT, que regulamenta as normas técnicas no Brasil, e de outros órgãos que têm também colaborado na definição das especificações desses produtos. Quando a gente se depara com um conjunto de etapas que se leva para que você especifique um produto com qualidade, que seja um ônibus, que seja um lápis, porque a gente vai estudar um lápis e ver a diferença de qualidade de um lápis que tem uma especificação adequada e de um lápis que, às vezes, vem feito de qualquer maneira e que a criança tenta escrever, aquela ponta vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, e você termina tendo que estudar a gramatura daquele grafite que está ali, como é que isso é constituído. Então, esse estudo, ele leva muito tempo e onera, sobretudo, um conjunto de parceiros que precisam estar envolvidos para que a gente melhore efetivamente a qualidade desses produtos. E aí, nesse processo, você percebe quão é difícil para você ter esse tipo de estudo disseminado em cada um dos cantos, em cada um dos municípios, em cada um dos estados. Na medida em que você especifica um transporte escolar, o ônibus escolar, que hoje é um ônibus exclusivo do transporte escolar do caminho da escola, do governo brasileiro, quer dizer, e já vem sendo copiado por outros atores interessados nesse processo, você percebe que não há como a gente fazer isso que não seja pela união de forças e de conhecimento que se tem a partir da conversa com municípios, com estados, com órgãos certificadores, com universidades, com todo mundo, buscando um esforço comum para que a gente atinja o que a gente pode, considerar o estado da arte daquele produto. O mobiliário escolar é outro bom exemplo. Levou-se 4 anos para que a gente tivesse no Brasil uma norma técnica que daqui a 6 dias passa a ser compulsória por meio de um estudo do Inmetro, que eles chamam de RAC, que é o Relatório de Avaliação da Conformidade, vai ser obrigatório em toda a escola brasileira, quer seja pública ou privada, o uso do mobiliário que foi definida pela ABNT a partir de uma provocação do Ministério, do FNDE, na definição do escopo do que é um bom mobiliário escolar, com definições de ergonomia, de conforto, de durabilidade, de segurança, de resistência, etc. Então, assim, esse conjunto que se reúne em torno da especificação de um produto é muito importante e tem feito uma diferença muito grande, sobretudo para que a gente defina uma padronização do que é um bom produto para que se use nos sistemas de ensino. Então, o ônibus escolar já vem há 5 anos sendo aperfeiçoado e a cada ano que se passa você tem condições de experimentar melhorias naquele produto, a partir, inclusive, da maturidade dos mercados que acompanham a exigência de regulamentação que é feita por meio desse conjunto de normas. Na medida em que você deixa os mercados à vontade, os mercados puxam para baixo. Na medida em que você aperta, que você coloca a regulamentação, pode saber que aquilo vai num processo de melhoria contínua e que esses mercados se organizam em torno dessas exigências, sobretudo quando o Estado percebe que ele tem uma força muito grande que pode fazer uso dessa força e em conjunto com os participantes do pacto, para que a gente possa exigir mais, sabe? Não aceitar um produto de qualquer qualidade, que chega às vezes para entregar numa escola um mobiliário de qualquer qualidade e a gente pagar o preço que se exigia. Então, esse estudo, esse modelo, na verdade, ele tem por conceito essencial a gente fazer um esforço comum para que se possa entregar um produto de melhor qualidade a todos os sistemas de educação. E aí, na sequência do modelo que foi desenhado, há 2 etapas muito importantes. A primeira etapa é o que a gente chama de estudo de mercado. Na medida em que você tem definido a concepção do que é a especificação de um bom produto, você então vai estudar aquele mercado, porque isso é um outro desafio histórico que a gente tem na questão dos relacionamentos de governos com mercados, a gente perceber que mercado é esse, que tamanho tem esse mercado,
como é que se comporta esse mercado, quais são as janelas de produção que esse mercado tem, em que momento você pode se beneficiar dessas janelas de produção, qual é a cadeia de suprimento desse produto, qual é o processo logístico do produto, como é que se entrega um ônibus que é produzido, vamos dizer, em São Paulo, como é que se entrega ele lá na região norte, como é que o ônibus chega, como é que o produto é entregue, quanto custa o preço dessa logística, que tamanho que tem esses fornecedores. Então, essas respostas precisam ser colocadas para que o governo, junto com os especialistas, possam efetivamente se valer de uma estratégia própria para fazer uma aquisição. Senão você termina fazendo uma demanda por comprar um exemplo recente de 4 anos atrás, que se pediu para comprar, eu acho que 40 ou 50 mil balanças para se utilizar num processo de parceria com um programa do Ministério da Saúde, e aí foi colocada uma licitação para comprar, acho que 40 mil balanças de pesar bebê, sem o estudo de mercado. E aí o mercado, na mesma hora, disse, olha, o que está se pedindo é a produção de balança do Brasil de 3 anos. Então, não é possível. Então, você precisa entender, você precisa saber quem produz balança no Brasil, que produção é essa, que tamanho é esse, quanto é o preço praticado por vendedores de balanças, quer seja para vender para o setor público, quer seja para vender para uma loja de varejo. Enfim, são respostas que precisam estar presentes para que o governo se aproprie dessas informações e possa lançar mão de uma melhor estratégia, do melhor uso do recurso público. E uma outra etapa também muito importante é consolidar um processo de diálogo e de debate o mais franco, o mais humilde, o mais transparente possível é a audiência pública. Na medida em que a gente tem um conjunto das informações relativas à especificação, apoio de órgãos de certificação, do Inmetro, de laboratórios, de universidades, estudo de mercado que te aponta na direção de como funciona aquele mercado, você realiza uma audiência pública aberta para todos os interessados, divulgada amplamente em sites e em jornais de grande circulação, para que possa apresentar aquele projeto de interesse do governo, calcado exatamente em algumas premissas que são fundamentais. A primeira é o seguinte, eu tenho que comprar o que eu quero, não é o que o mercado quer me entregar, porque os mercados adoram entregar o que eles têm para vender. Diz, olha, eu não quero o ônibus que o senhor tem, não, porque o ônibus que o senhor tem, ele não roda na zona rural. Esse ônibus é feito para a zona urbana e a gente a vida toda utilizou ônibus da zona urbana para rodar na zona rural. Eu quero comprar um ônibus com um chassi mais elevado, com um passa-balsa consistente para que não quebre o para-choque traseiro, com uma abertura de porta diferenciada, com uma resistência nos pneus, etc, etc, etc. Então, é importante a gente apresentar isso numa audiência pública para que haja um debate muito franco. E, sobretudo, a audiência pública nos permite não só ter uma abertura de debate com os interessados e com os participantes do processo, e aí quem vai se utilizar desses produtos, essa audiência é a mais acessada possível, mas também com os mercados, com os setores produtivos que podem efetivamente dizer, olha, isso tem que ser corrigido. Esse pneu desse ônibus que foi especificado, ele não pode ser assim, porque só quem tem esse pneu é fulano de tal empresa. Bom, então não pode mesmo. Por quê? Porque a gente precisa ter um equilíbrio da concorrência o mais eficiente possível, para que a gente possa efetivamente ter um resultado dessa licitação adequado e dentro dos parâmetros pré-estabelecidos. Um outro ponto que a gente busca conhecer dentro do estudo de mercado é o ponto de equilíbrio desses mercados. Na medida em que um mercado é bastante pulverizado, e eu vou citar um exemplo bem clássico, que é o exemplo dos uniformes, você faz uma licitação que tenha 120 itens, 120 pequenos lotes, para que possam ter a participação de pequenos fornecedores. Então, pega o exemplo lá do pessoal que fabrica jeans lá na região de Pernambuco, a Santa Cruz de Capibaribe. Então, aquele pessoal participa da licitação também. Você não visa estar centralizando esse processo pela centralização econômica. Não, a centralização é uma centralização de qualidade, é uma centralização que leva a apontar por especificações e por um processo mais racional. Então, na medida em que você faz isso, você consegue um resultado melhor. Vou tentar correr um pouquinho, senadora, me permita mais um tempinho, até para que eu possa entrar no assunto que eu não entrei ainda. Você pode ficar à vontade. Muito obrigado. Então, assim... Oi?
Tá bom. Então, assim, esse processo ele vem sendo experimentado pelo FNDE há cerca de 5 anos e vem sofrendo um avanço na sua maturação administrativa, mas, sobretudo, na organização do modelo, para que a gente possa oferecer uma condição de assistência técnica aos estados e municípios que possam lançar mão de uma possibilidade adicional com mais qualidade, com mais agilidade, com mais rapidez, que na medida em que a gente realiza a audiência pública, a gente então faz o pregão eletrônico para a aquisição desses produtos e disponibiliza esse pregão eletrônico para a adesão de todos os entes dentro do Pacto Federativo. Então, cria o que a gente chama de registro de preço nacional. Então, eu defino a especificação de um produto, eu qualifico aquela especificação, eu realizo um pregão eletrônico e, após o pregão eletrônico, eu tenho disponível uma ata de registro de preço que estados e municípios possam aderir a essa ata e se beneficiar, entre outras, sobretudo, do benefício do ganho de escala, porque na medida em que um município, por exemplo, adere para comprar 800 mobiliários, ele está aderindo a uma ata que foi registrada para adquirir 4 milhões de mobiliários. Então, o mobiliário que ele comprava por R$270, ele consegue comprar por R$134, com as características próprias da norma técnica, com a fiscalização das parcerias do Inmetro, dos IPENs, dos Institutos de Pesos e Medidas e laboratórios que o Inmetro lança mão, e com a garantia de que aquele produto tem todas essas características e essa qualidade. Além disso, ele se desonera, e isso é muito importante, esse ponto é fundamental dentro desse processo, ele se desonera do processo de realização da licitação, mas ele continua responsável pelo contrato. A gente não faz a aquisição. Na medida em que o registro de preço nacional é disponibilizado, fica para o município a responsabilidade de contratar o fornecedor. A gestão do contrato e toda a operação logística fica de responsabilidade do município a partir da adesão que ele faz ao registro de preço. Então, é um registro de preço nacional, sem, no entanto, ser uma compra nacional. A compra é feita em cada um dos municípios e um registro de preço desse pode gerar 2, 3, 4 mil contratos de compras de cada um dos municípios. Esse processo já vem sendo experimentado desde 2008, a gente começou os estudos em 2007, e a gente já tem registrado uma economia da ordem de 2 bilhões e 600 milhões de reais, que é exatamente a conta que se faz do preço que se gastaria para adquirir aquele determinado produto. E a partir de comparações reais, não de comparações estimadas, quer dizer, olha, quanto é que se gastava para comprar um mobiliário aqui nesse local? Olha, R$270. O mobiliário agora está saindo por 140, 138. Então, muito bem. Então, essa diferença é computada nessa estimativa que a gente faz. A partir dessa experiência, o FNDE percebeu a oportunidade da gente ter um debate amplo, e o Romeu expôs isso ao longo da apresentação dele, da gente ter um debate amplo para buscar uma solução mais eficiente para a questão da construção das creches, para começar o debate pelas creches, porque o que a gente tinha era exatamente o mesmo cenário, quer dizer, a difusão de esforços, essa descentralização do esforço, termina multiplicando o esforço, todo mundo buscando fazer a mesma coisa, fazer a licitação, estabelecer mecanismos administrativos complexos para que pudessem ter um resultado adequado da execução daquele recurso repassado pelo FNDE para a construção de uma creche. E aí esse quadro nos aponta alguns indicadores que são exatamente onde nasceu a reflexão desse debate dentro do Ministério e onde a gente pôde conversar com os nossos parceiros a respeito da construção dessas creches. Um ponto importante que tem ali é o seguinte: esse é um estudo feito pela Fiesp e que, na verdade, mostra a posição comparativa do Brasil com relação à União Europeia e aos Estados Unidos da construção civil, quer dizer, nada com construção de escola, nada disso, quer dizer, a construção civil brasileira pega aquele dado ali, ele leva em torno de
30 meses, em média, para a construção da obra de uma edificação, sendo que os Estados Unidos levam 10 meses e a União Europeia 14 meses. Então, esse, por exemplo, é um indicador que a gente percebe o seguinte, olha, como é que está posicionada o setor de construção civil no Brasil? Como é que a gente pode gerar metodologias que possam acelerar esse processo na direção da gente garantir performance, garantir qualidade e conseguir um resultado mais eficiente de tempo, de prazo, de tempo, de custo, de qualidade, somando tudo isso. Será que isso está presente no Brasil? Existem tecnologias e metodologias disponíveis para que a gente possa efetivamente experimentar uma metodologia que permita a gente implementar isso no Brasil? A situação atual de financiamento dessas creches, o Romeu passou isso ali na apresentação dele, é exatamente isso. Quer dizer, o FNDE assina um termo de compromisso com o município que vai ser beneficiado com esse recurso. O município tem a obrigação de realizar a licitação, assinar o contrato, construir a construtora, aí depois a implementação e a inauguração da escola. Isso está levando, em média, 32 meses. Há uma grande dificuldade de todo esse processo, sobretudo no processo de planejamento e no processo da licitação. Com a perspectiva de você fazer um registro de preço nacional que possa agregar todos esses fatores de qualidade e benefício de desempenho equivalente, você pode sair de um prazo de 32 meses para um prazo de 7 meses da creche tipo B e de 5 meses da creche tipo C. Por quê? Porque você disponibiliza um registro de preço nacional e o município começa a contabilizar o prazo dele na medida em que ele adere à ata de registro de preço. Ele faz a adesão à ata de registro de preço, e isso é um ato de 10 minutos, que é feito no sistema, assina o contrato, e esse contrato, é bom frisar isso, é um contrato onde participam o município e a construtora, não tem a interveniência do FNDE nem do Ministério da Educação. Esse é um contrato feito no município. Depois a implementação da obra, que leva esse tempo, e a inauguração. Então, esse processo, ele nasceu exatamente baseado em todas aquelas premissas do modelo nacional de registro de preço, que leva em conta, sobretudo, o desempenho e baseia-se em normas técnicas, para que a gente possa garantir a qualidade do que a gente está comprando. E a gente estabeleceu como os dois principais parceiros da gente nessa empreitada, o mais importante, e em todos os produtos a gente inicia conversando com eles, é o Inmetro, e o Inmetro tem uma acreditação para essa coisa de certificação de metodologias inovadoras do Instituto Falcão Bauer, e nos recomendou que pudéssemos ter o Instituto Falcão Bauer como nosso orientador estratégico na questão das especificações e das normas técnicas do desempenho. Então, o desafio que se tinha era a gente definir um edifício com qualidade compatível às funcionalidades requeridas pelas atividades escolares, edifício com padrão de desempenho assegurados, construção em larga escala, utilização de métodos construtivos racionalizados, garantia de prazo reduzido, ampla participação do mercado e a parte de manutenibilidade e durabilidade dos edifícios. Quer dizer, a gente, a partir desse desafio, colocou uma questão muito importante. Olha, eu não posso discutir um assunto da gente colocar uma escala de construção nacional sem, no entanto, eu garantir a qualidade daquilo ali. Outra coisa que tem por trás dessa questão é o seguinte, vem cá, em que medida você vai definir o método de construção? Esse é um outro ponto. Eu não posso definir um método de construção. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, eu conheci um método e o melhor método que eu conheci foi o método de, sei lá, tipo B, tipo C, tipo D. Não, se eu fizesse isso, eu estaria expurgando a possibilidade de outros métodos com características iguais e semelhantes, com o mesmo desempenho, de participar do processo. Então, o desafio da gente foi estabelecer um inicial de certificação a partir da norma técnica de desempenho da construção civil tradicional, que é a 15575, e essa norma técnica define o desempenho e os requisitos de ensaio que a construção deve ser submetida de uma construção tradicional. Então, a minha construção do novo método tem que ter pelo menos esse desempenho, daí para melhor, porque a partir desse desempenho eu posso garantir que aquele método possa ser compatível com o que está se buscando. Então,
o FNDE, junto com o Instituto Falcão-Bauer, definiu um conjunto de cadernos de requisitos, o caderno de requisito de desempenho, caderno de requisito da elaboração do memorial descritivo, da instrução, da apresentação dos projetos, dos serviços e encargos, da elaboração do memorial descritivo, etc. Quer dizer, esses cadernos foram exatamente a orientação de certificação do que poderia ser o método. O método pode ser qualquer um, desde que tenha desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho de estanqueidade à água, de resistência a fogo, de prova de corpo duro e corpo mole, etc. Quer dizer, um conjunto de mais de 70 ensaios que é realizado pela norma técnica que pudesse submeter aquele método à condição de uma edificação que tenha a mesma característica, o mesmo desempenho de uma construção tradicional. E aí a gente tem aqui os dois modelos de creches que nós já financiávamos antes desse método inovador, que é o modelo da creche tipo B, que é a creche maior, e o modelo da creche tipo C. O que é que nós fizemos? Nós pegamos, então, todos esses requisitos, definimos a licitação a partir desse desempenho, disponibilizamos os projetos das duas creches, da tipo B e tipo C, dividimos a estrutura de lotes do Brasil em conjunto de estados, considerando a característica das regiões, as dificuldades de logística e o conjunto dos estados brasileiros, e lançamos uma licitação que pudesse nos apresentar um resultado. Esse mapa mostra exatamente a organização dos lotes que nós fizemos na licitação. E o resultado foi até melhor do que a gente esperava. A gente tinha como parâmetro de preço de todo esse processo a tabela SINAP. A tabela SINAP é a tabela que estabelece os custos da construção civil de construção desse tipo. E a gente, então, estabeleceu essa tabela como o nosso referencial de preço e nós tivemos um resultado de 20,42% do preço da licitação, em média, abaixo da tabela SINAP. Tiveram casos que teve desconto de 23%, 24%, outros casos que teve desconto de 15%, 14%. Então, a gente teve 20,4% de desconto, né, comparativo à tabela SINAP, e tivemos 4 fornecedores vencedores da licitação, sendo que 4 fornecedores com 3 métodos construtivos. O primeiro método é o que chama-se de PVC e concreto, que eu vou mostrar ali rapidamente uma foto para a gente tentar entender. O segundo método é o método chamado Light Steel Frame, que é um método que eu sempre falo, acho que todo mundo conhece, é o método que se constrói os hotéis Ibis. E o terceiro método é o método do PVC com concreto, aliás, desculpa, dos compósitos com putrudado, que é um método também que já vem sendo experimentado em algumas experiências e que atende a todos os requisitos estabelecidos na norma técnica. Essa foto demonstra o método do PVC com concreto, que é exatamente aquela foto ali superior direita, que monta-se um lego e a partir desse lego faz-se um sanduíche de concreto com PVC. Esse método também já é bastante experimentado, tem uma fotografia ali de uma creche que eu acho que foi construída no sul do país. Esse segundo método é o método do compósito com putrudado, que também é um método submetido a essas normas, e o terceiro é o método do Light Steel Frame, que é o método da construção desses hotéis Ibis. Ficou dividido em todo o Brasil por lotes, esses 4 fornecedores ganharam esse conjunto de lotes, e a partir dessa licitação homologada, que ocorreu já em quase todos os lotes, ainda falta um lote ser homologado, a gente vem disponibilizando como uma opção para os municípios a possibilidade de adesão a esse registro de preço, para que a partir da adesão os municípios possam ter a assistência técnica e a realização do contrato com essas licitantes vencedoras e, a partir daí, possam construir as suas creches com menos tempo e com mais rapidez, garantindo a mesma qualidade das creches que são construídas no modelo tradicional. Eu acho que, de uma forma geral, era isso que eu tinha para apresentar, quer dizer, é a experiência que a gente está tendo para que a gente possa efetivamente dar uma maior eficiência a esse processo do financiamento. O papel do FNDE nesse processo é um papel executivo, é um papel operacional. A parte de formulação é exatamente no Ministério da Educação. O secretário Romeu
é quem cuida dessa parte da educação básica, mas assim, o esforço que o FNDE tem feito nos últimos anos tem sido exatamente na direção de cada vez mais permitir um melhor financiamento da educação básica, com mais qualidade, com mais eficiência, com mais racionalidade e, sobretudo, com mais efetividade, para que a gente possa transformar o esforço do financiamento em resultado efetivo. Muito obrigado, senador.